Estudo Bíblico Deuteronômio 17. O castigo da idolatria e outras instruções. Versos 1 a 20. Moisés começa esse capítulo dando instruções sobre os sacrifícios e relata as consequências da idolatria. Versos de 1 a 7. Continua o seu discurso mencionando algumas particularidades do sistema judiciário da época. Versos 8 a 13. E finaliza antecipando uma futura monarquia, estabelecendo os fundamentos aos quais os reis também teriam de sujeitar suas vidas e seus reinos. Versos 14 a 20. Verso 1. Os animais sacrificados ao Senhor deveriam ser perfeitos, sem defeitos, conforme a lei dada em Levítico 22, 17, sendo abominação levar ao Senhor animais defeituosos. Essa exigência de Deus apontava para o seu cordeiro, que seria sacrificado para expiação do pecado da humanidade, Jesus, que era perfeito e sem mácula. Hebreus 9:14. Versos 2 a 7. A fidelidade a Deus era um dos princípios básicos da aliança, e como o Senhor queria manter o seu povo fiel, instituiu uma pena severa para os idólatras, para que servisse de exemplo aos demais. Versos 6 a 7. A condenação não poderia ser baseada em boatos. Por isso, era exigido o testemunho de pelo menos 2 testemunhas. Capítulo 19, versos 15 a 19 e Números 35, verso 30. A credibilidade do testemunho era evidenciada com a ação de atirar a pedra, sendo assumida uma responsabilidade diante de todos com tal atitude. A maneira como a execução era realizada enfatizava o peso da responsabilidade do testemunho verdadeiro. A falsa testemunha teria a mesma pena que uma pessoa idólatra. Capítulo 19, verso 19. Verso 8. Quando alguma coisa te for difícil demais. Quando um juiz local achava o caso muito difícil para ser decidido, encaminhava para o Tribunal Central, que era constituído de sacerdotes e um juiz supremo. Os vereditos deveriam ser aceitos por todos, e quem se recusasse a acatar essa decisão estava sujeito à pena de morte. Verso 12. Verso 14. Um rei. Moisés já estava antecipando o ofício real. Gênesis 17, 16, 35, verso 11, 45, versos 9 a 12 e Números 24, versos 7 e 17. Verso 15. Dentre os teus irmãos. O rei escolhido deveria ser um servo aliançado com Deus, assim como o povo. Versos 16 e 17. Moisés instruiu explicitamente o povo sobre as restrições que o rei teria de não confiar na força militar, em alianças políticas ou na riqueza para sua posição ou autoridade. Sua confiança deveria estar somente no Senhor. Quanto maior poder se enfeixa nas mãos, maior o perigo de abusar dele. O terceiro rei de Israel, Salomão, negociava com cavalos. 1 Reis 10, 26 a 29. E teve 700 mulheres. 1 Reis 11, versos 1 a 8. Verso 18. Escreverá um traslado desta lei. A frase esta lei pode referir-se ao livro da Aliança, Êxodo 24, 7, ou ao livro de Deuteronômio como um todo. Deus queria um rei obediente à sua palavra, e essa obediência só viria com conhecimento e prática da sua palavra. Dessa forma, o povo seria governado com base nas leis da aliança com o Senhor. Versos 19 e 20. O terá contigo. Tal prática de manter a lei de Deus próxima, com leituras diárias, é instrução que serve para cada um de nós, que desejamos caminhar seguros dentro da vontade de Deus. Conhecer sua palavra nos permite compreender qual é a sua vontade e nos fortalece para que tenhamos temor a Deus, humildade e não nos apartemos dos mandamentos do Senhor. Com isso, temos a promessa de dias prolongados para nós e para os nossos filhos. Nota:
O lugar que cabe à autoridade na promoção do bem-estar da sociedade é 1. Tornado necessário pelas limitações humanas, verso 8. 2. Ordenado por Deus, verso 2. 3. Obedecido como obrigação pelo homem, versos 10 e 11. Os investidos em posição de autoridade devem estar cônscios de que 1. São sujeitos a tentações particulares, versos 16 e 17. 2. Necessitam vitalmente da palavra de Deus, versos 18 e 19a, cujo emprego apropriado conduz à reverência, verso 19b, à obediência, verso 19b, à humildade, verso 20a, e ao sucesso, verso 20b.